Em God of War Ragnarok, existe uma corrente. Ela aparece bem pouco. Ninguém explica muito sobre ela, mas ela está lá, amarrada num lobo gigante chamado Fenrir. E qualquer pessoa que conheça a mitologia nórdica olha para aquilo e pensa: espera, essa corrente tem mais história do que esse jogo me contou. Também existe um nome que é dito várias vezes ao longo do jogo, repetido por personagens diferentes, sempre com um tom de cautela. Um nome que nunca ganha rosto, nunca aparece em cena, mas que, segundo boa parte da comunidade que vive analisando cada linha de diálogo, pode ser a chave para entender o próximo capítulo dessa saga. E existe uma deusa, filha de um gigante, que poderia ter se tornado uma das figuras mais importantes do panteão nórdico, e que o jogo, até agora, deixou completamente de lado. Uma corrente, um nome sem rosto, uma deusa esquecida. 3 fios que a mitologia nórdica real já amarrou há mais de 1000 anos, e que o universo de God of War ainda não terminou de desamarrar. Hoje a gente puxa esses 3 fios. Gleipnir, a corrente impossível. Skadi, a deusa que os deuses tentaram comprar com um casamento. E Forseti, um nome que ecoa em Ragnarok sem nunca aparecer. Vamos começar pela corrente. Fenrir é um dos personagens mais marcantes de God of War Ragnarok. Um lobo gigantesco, antigo, perigoso, que em determinado momento da história está acorrentado, preso, contido por algo aparentemente que nem mesmo um deus consegue romper. Na mitologia nórdica original, esta corrente tem nome, chama-se Gleipnir, e a história de como ela foi criada é uma das passagens mais estranhas e mais geniais de toda a mitologia nórdica. Os deuses sabiam que Fenrir cresceria até se tornar uma ameaça. As profecias já diziam isso. No dia do Ragnarok, Fenrir devoraria Odin. Então, eles tentaram acorrentá-lo antes que isso pudesse acontecer. Tentaram 2 vezes com correntes normais. Correntes de ferro, forjadas pelos melhores ferreiros de Asgard. Fenrir rompeu as 2 como se fossem fios de lã. Então os deuses fizeram o que sempre faziam quando precisavam de algo impossível. Eles foram até os anões e pediram uma corrente que nenhuma força do universo pudesse romper. Os anões aceitaram o desafio, e o resultado foi Gleipnir. Visualmente, Gleipnir não parece nada com o que se esperaria. Não é uma corrente pesada, cheia de elos de ferro. É uma fita, fina, lisa, macia como seda. Os textos antigos descrevem que parecia quase delicada demais para conter qualquer coisa. E foi exatamente isso que convenceu Fenrir a testá-la. Mas o que tornaria Gleipnir extraordinária não é a aparência, é do que ela foi feita. Porque os anões não usaram metal, usaram 6 ingredientes. E cada um desses 6 ingredientes, individualmente, é impossível. O primeiro ingrediente é o som dos passos de um gato. Pare e pense nisso por um segundo. Um gato pode estar a 1 metro de você e você não vai ouvir absolutamente nada. O som dos passos de um gato não existe. Não é raro, não é difícil de conseguir. O segundo ingrediente é a barba de uma mulher. De novo, não é sobre achar uma mulher com barba. É sobre o conceito em si. Na cosmovisão que produziu esse mito, barba de mulher era algo que, por definição, não existe. Um atributo que não pertence à categoria a qual está sendo atribuído. O terceiro ingrediente são as raízes de uma montanha. Montanhas não têm raízes visíveis. Elas simplesmente estão lá, inteiras, como se estivessem sempre existido, sem nenhuma parte enterrada,
sem nenhuma estrutura escondida que alguém possa arrancar. O quarto ingrediente são os tendões de um urso. Esse já é um pouco mais sutil. Os ursos têm tendões, claro, mas os tendões de um urso representam a força bruta do animal mais poderoso da floresta, condensada num único fio. É pegar a força mais selvagem que existe e transformá-la em algo fino o suficiente para ser tecido. O quinto ingrediente é o fôlego de um peixe. Peixes não respiram ar, não soltam fôlego do jeito que nós entendemos fôlego. E ainda assim, eles estão vivos, debaixo d'água, sustentados por algo que não conseguimos ver saindo deles. E o sexto ingrediente é a saliva de um pássaro. Pássaros não salivam de forma perceptível. É outro elemento que existe na teoria, mas que ninguém jamais vai conseguir coletar numa jarra. 6 coisas que não existem. 6 impossibilidades. E os anões as transformaram em uma fita capaz de prender o lobo que vai engolir o pai dos deuses. Agora, por que 6 coisas impossíveis especificamente essas? Quem estuda esse mito mais a fundo costuma notar que em cada um desses ingredientes carrega um significado que vai além de coisa que não existe. Cada um representa algo que está presente no mundo, mas que opera de forma invisível. O som dos passos do gato representa as regras que governam o destino sem que a gente as escute. Forças que estão agindo sobre nós o tempo todo, silenciosamente, sem aviso. A barba da mulher representa aquilo que existe no espaço entre categorias, o que não se encaixa perfeitamente em nenhuma definição, mas que ainda assim está lá. As raízes da montanha representam o sustento escondido, a base que segura algo enorme, mas que ninguém vê, porque está debaixo da superfície. Os tendões do urso representam o controle sobre a força destrutiva, não a eliminação dela, mas a capacidade de conter algo selvagem sem destruí-lo. O fôlego do peixe representa a força vital, aquilo que mantém um ser vivo mesmo no ambiente onde, pelas nossas regras, a vida não deveria se sustentar. E a saliva do pássaro representa a ligação entre mundos. O pássaro vive no céu, mas pousa na terra. Ele é o elo entre Asgard e Midgard, entre o divino e o mortal. Juntando tudo, destino invisível, o que não se encaixa, sustento escondido, controle sobre a força bruta, força vital e a ligação entre o céu e a terra, 6 princípios invisíveis tecidos numa fita que parece seda. Mas tem mais uma camada dessa história, e essa é a parte que poucas pessoas comentam. Para testar Gleipnir, os deuses pediram que Fenrir deixasse alguém colocar a mão dentro da boca dele, como garantia de que, se a corrente fosse mesmo inquebrável, eles a libertariam depois. Nenhum dos deuses quis se voluntariar, exceto Tyr. Tyr colocou a própria mão na boca de Fenrir. A corrente foi colocada. Fenrir lutou, se debateu e percebeu que, pela primeira vez, não conseguia se libertar. E quando ele entendeu que havia sido enganado, fechou a boca. Tyr perdeu a mão. Aqui está o ponto. Existem leituras desse mito que defendem que a verdadeira matéria-prima de Gleipnir não foram só os 6 ingredientes impossíveis. Foi também o sacrifício de Tyr. Um deus abrindo mão de parte do próprio corpo, conscientemente, para que a corrente funcionasse. 6 elementos que não existem no mundo material, e um 7º elemento que existe demais, o compromisso de um Deus pago em carne. É só assim que algo impossível se torna real. Alguém precisa pagar o preço que o impossível exige. Em God of War, quando você olha para essa corrente em volta de Fenrir, agora sabe, aquilo não é uma corrente. É a lista de coisas que não deveriam existir, mas o preço de alguém que pagou para que elas existissem. Mas antes de seguirmos para a próxima história,
um intervalo rápido. Se você está gostando do vídeo até aqui, comenta aqui embaixo qual desses 3 mistérios você já conhecia antes de assistir o vídeo: Gleipnir, Skadi ou Forseti. Deixe seu like e compartilhe o vídeo se puder. O canal está apenas no início e o seu suporte pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Agora, vamos para a deusa que quase ninguém lembra que existe, e que talvez devesse estar muito mais presente no universo de God of War do que ela está atualmente. O nome dela é Skadi, e a história dela começa com a morte do próprio pai. Thiazi era um gigante, e Thiazi morreu por causa de um plano de Loki que deu terrivelmente errado para todo mundo, exceto para os deuses de Asgard. A versão resumida: Loki, fazendo o que Loki sempre faz, havia se metido numa situação em que precisava entregar a deusa Idun, guardiã das maçãs da juventude eterna, para Thiazi. Loki conseguiu atrair Idun para fora de Asgard. Thiazi a capturou na forma de uma águia gigante e a levou para o seu reino. Sem Idun e suas maçãs, os deuses começaram a envelhecer rapidamente. Então forçaram Loki a corrigir o próprio erro. Ele resgatou Idun e, na fuga, voando de volta para Asgard na forma de um falcão com Idun transformada em nós em suas garras. Thiazi os perseguiu, também em forma de águia, voando direto para dentro dos muros de Asgard. Os deuses estavam esperando. Acenderam uma fogueira gigante exatamente quando Thiazi cruzou os muros. As penas da águia gigante pegaram fogo. Ele caiu, e os deuses o mataram ali mesmo, dentro do território deles. Thiazi morreu em território de Asgard, pelas mãos dos deuses de Asgard, e ele tinha uma filha. Skadi não mandou o recado, não pediu audiência. Ela se armou, pegou seu equipamento de guerra, de caça, e foi até Asgard pessoalmente, exigindo satisfação pela morte do pai. E aqui está o que torna a história mais fascinante. Os deuses de Asgard, que tinham acabado de matar o pai dela dentro dos seus muros, decidiram negociar, não lutar, negociar. Ofereceram 2 coisas como compensação. A primeira: os olhos de Thiazi seriam transformados em estrelas, colocados no céu para sempre, uma forma de honra eterna, de imortalizar o gigante morto como parte do firmamento. A segunda foi mais estranha. Skadi teria o direito de escolher um marido entre os deuses de Asgard, como forma de reparação, mas com uma condição: ela só poderia ver os pés dos candidatos, nada mais. Isso me lembra bastante alguns vídeos que existem por aí do YouTube, mas acredito que não foi a inspiração na mitologia que deu a ideia para esses criadores. Mas por que os deuses impuseram essa regra? Porque os deuses sabiam que, se Skadi pudesse ver os rostos, ela escolheria Baldur. Baldur era, segundo praticamente todos os relatos, o deus mais belo de todo o panteão. E ninguém queria entregar Baldur como um pagamento por uma dívida de sangue. Então, só os pés. Skadi olhou para aquela fileira de pés divinos, sem rosto, sem nome, e escolheu o par que parecia mais bonito para ela. Ela tinha certeza que aqueles eram os pés de Baldur. Mas os pés eram de Njord. Njord era o deus dos mares, dos ventos, da riqueza vinda do oceano, e também, segundo alguns relatos, um deus bem apessoado, um deus particularmente bem cuidado, com os pés que de fato pareciam dignos de um deus jovem e belo. Mas não era Baldur, e Skadi descobriu isso depois que o acordo já estava feito. A segunda parte dessa compensação era ainda mais inesperada. Skadi, além de escolher um marido, precisava ser feita rir, porque, segundo a tradição, ela jurou que nunca mais riria depois da morte do pai, e os deuses precisavam provar que conseguiam quebrar esse luto, como parte da reconciliação.
Loki se ofereceu para esta tarefa. E o que ele fez foi bizarro. Sem exagero nenhum, ele amarrou a própria genitália na barba de uma cabra. O que se seguiu foi um cabo de guerra ridículo entre Loki e a cabra, com gritos, puxões e Loki eventualmente caindo no colo de Skadi no meio de toda a cena. Skadi riu, e com isso a dívida estava paga. Os olhos de Thiazi foram para o céu. Skazi havia ganhado um marido novo. Agora, o casamento entre Skadi e Njord é sozinho um dos mitos mais elegantes sobre incompatibilidade que existe. Skadi vivia nas montanhas, num lugar chamado Thrymheim. Gelo, neve, picos altos, silêncio. Ela é, em praticamente todas as fontes, associada ao esqui, à caça, ao arco e à flecha, aos lobos brancos e ao inverno. Njord vivia no litoral, num lugar chamado de Nuatun. Mar, ondas, gaivotas, vento salgado. Eles tentaram um acordo. 9 noites na montanha com Skadi, 9 noites no litoral com Njord, alternando. E os dois odiaram a experiência do outro. Njord disse que não conseguia dormir nas montanhas por causa do uivo constante dos lobos. Skadi disse que não conseguia dormir no litoral por causa do grito constante das gaivotas. E ali, nesta frase simples, está uma das explicações mitológicas mais bonitas para as estações do ano que qualquer cultura já produziu. Um casamento entre o inverno e o mar que simplesmente não consegue durar, porque os dois mundos não combinam, e no fim eles se separam. Depois disso, algumas fontes, principalmente Heimskringla, associaram Skadi com outros relacionamentos, com o deus Ullr e até mesmo o próprio Odin, com quem teria tido filhos. Skadi segue seu caminho, sozinha nas montanhas, com seu arco, seus esquis, seus lobos, e ela não esqueceu de Loki. Quando chega o momento do castigo de Loki, depois de tudo que ele causou ao longo dos mitos nórdicos, incluindo o papel dele na morte de Baldur, os deuses o acorrentaram numa caverna, e quem coloca a serpente venenosa pendurada sobre o rosto dele, gotejando veneno sem parar, é Skadi. A mesma deusa que riu de Loki amarrando a própria genitália numa cabra é a mesma deusa que, séculos de narrativa depois, garante que ele sofra eternamente. Skadi é frequentemente comparada a outras deusas caçadoras de outras mitologias. Artemis na Grécia, Diana em Roma, Devana entre os eslavos, Trebaruna entre os baltos. Todas figuras de arco, floresta, montanha e independência. E ainda tem uma curiosidade sobre o nome dela. Algumas teorias linguísticas associam Skadi a palavras que significam sombra ou dano. Existe até quem associe o nome dela à origem da palavra Escandinávia, terra de Skadi. Mas ela até esse momento não apareceu em nenhum momento relevante de God of War. Se você fosse escolher uma figura para confronto épico nas montanhas geladas do próximo capítulo dessa saga, dificilmente encontraria alguém mais adequado do que a deusa que literalmente é a personificação do inverno escandinavo, com uma dívida de sangue não resolvida e talento comprovado para a vingança lenta. Guarda esse nome. E agora o terceiro fio, o mais estranho de todos, porque é o único dos 3 que o jogo já mencionou várias vezes, sem nunca mostrar. Forseti. Na mitologia nórdica original, Forseti é filho de Baldur e Nanna, ou seja, neto de Odin e Frigg. E ele tem uma função muito específica entre os deuses. Forseti é o deus da justiça, da reconciliação, da resolução de conflitos. O texto de Grimnismal descreve o salão dele, chamado Glitnir, como tendo pilares de ouro e um teto de prata, e diz que é o lugar mais belo de todos os céus.
e é lá que Forsete resolve todas as disputas, entre deuses e entre homens, e ninguém sai insatisfeito com o julgamento dele. Pensa nisso, um panteão cheio de deuses violentos, vingativos, orgulhosos. Existe um Deus cuja função inteira é fazer todo mundo se entender, e ele é tão bom nisso que ninguém discute o resultado. Existe até uma teoria que conecta Forsete com o deus frísio chamado Fozit, venerado numa ilha chamada Helgoland, associada às Assembleias Gerais, locais sagrados onde violência era proibida. Se essa conexão for real, Forsete pode ser uma das poucas divindades nórdicas com uma ligação direta e documentada a práticas legais do mundo real, fora da mitologia. Em outra teoria, ainda mais relevante para o que vem a seguir, alguns estudiosos acreditam que Forsete, assim como Vidar e Vali, pode ser um dos deuses que sobrevivem ao Ragnarok, um dos poucos que segue existindo depois do fim de tudo. Agora, voltando para o jogo. Em God of War Ragnarok, o nome Forsete é mencionado repetidas vezes. Diferentes personagens falam dele com um tom muito específico, cautela. Ele é descrito como uma espécie de investigador de Odin, alguém paranoico, meticuloso, que anda pelos 9 reinos procurando coisas, verificando ameaças, reportando diretamente para Odin. E ele nunca aparece, nem uma cena, nem um diálogo direto, só menções de longe de outros personagens, sempre com aquele tom de é melhor não atrair a atenção dele. Para quem acompanha teorias sobre o futuro da franquia, isso não é coincidência, é plantio. A teoria mais forte é a seguinte: Forsete é filho de Baldur, e quem matou Baldur no primeiro God of War da era nórdica foi Kratos. Um deus da justiça, com motivo pessoal de vingança contra o protagonista, que passou o jogo inteiro investigando ameaças para Odin, que pode ser um dos sobreviventes do Ragnarok, e que nunca apareceu. É exatamente o tipo de peça que o roteirista guarda para o próximo capítulo. E tem mais um detalhe. No final de God of War Ragnarok, depois dos créditos, há uma cena mostrando que Hugnin, o corvo de Odin, sobreviveu, vivo, e que sugere para boa parte da comunidade que Odin também pode não estar tão morto quanto parece. Um Odin que pode voltar, um filho de Baldur, especialista em justiça e encontrar o que está escondido, com uma conta pessoal para acertar com Kratos. E um nome que o jogo já repetiu várias vezes, só esperando o momento certo para finalmente ganhar um rosto. Gleipnir e a corrente feita de impossibilidades e de sacrifício. Skadi, a deusa do inverno com dívidas de sangue em aberto. E Forsete, o juiz que pode se tornar o próximo grande confronto de Kratos. 3 fios que a mitologia já amarrou, e que o próximo capítulo dessa saga ainda precisa desamarrar. Essas são histórias que reverberam. Se esse vídeo te fez olhar para esta franquia com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui embaixo. Um dos 3, Gleipnir, Skadi ou Forsete, qual você acha que tem mais chance de aparecer no próximo jogo, após God of War Laufey? Nos vemos no próximo Eco.